era como se Deus estivesse falando, mano, cola comigo se você quiser viver. Se não quiser viver, aí continua do jeito que você tá. Beleza? Essas madrugadas que eu chegava da ilha, pra você ter ideia, eu na ilha do Barra Mare sempre tomava um golezinho, chegava meio... Eu nunca fui bebunzão não, mas eu tomava assim umas bebidas que a galera vende na festa, pra entrar no clima ali mesmo. Bom, e nessas bebidinhas, aqui nessa orla mesmo aqui, meu irmão, ó, Comunidade Evangélica Restauração, ó que interessante. Aqui nessa orla mesmo aqui, pra você ter ideia, eu já fiz vários rachas aqui com um brother meu que trabalhava lá também junto comigo. A gente vinha na madrugada chapado. Lembro como hoje, eu nem vendo a pista direito e voado com ele fazendo racha aqui. De carro e também quando eu vinha de moto, porque eu tinha também moto. E aí às vezes vinha de moto, que eu levava as coisas às vezes na moto também, minha mochilinha paradinha. Então a grande maioria das vezes eu vinha de carro, justamente por conta de chapar lá, velho, tá ligado? Como eu bebia, e aí o que eu fazia? Eu falava, mano, vou de carro porque eu tenho que... Pra mim voltar chapado assim, de carro, é muito mais fácil. Mas aí, beleza. Mas várias vezes eu vim de moto também e não tava nem azul. Vinha voar de cima da moto. Então, o Senhor Deus, Ele me mostrou isso, velho. Falou, Léo, se você não ficar de boa, Léo, você vai morrer, cara. E eu entendi isso. E aí o que eu fiz? Rapaz, vou parar tudo e vou ficar de boa. Só que parar sozinho de uma hora para outra às vezes não é tão fácil. E aí Andréia, que já estava na igreja, me chamou e me convidou para me ir em uma igreja de uma amiga nossa, uma pastora. Amiga nossa não, ir na igreja que ela ia. Ela já estava indo nessa igreja, na verdade, era. E aí eu decidi ir nessa igreja, fui lá. E lá conheci o pessoal. E lá eu comecei a me envolver com a igreja lá. Gostei demais. Comecei a me envolver, comecei a tocar lá na igreja. E larguei esses corre que eu tava fazendo aí de beber, de madrugadas, essa onda toda aí, que eu tô resumindo muito. Parei, falei, mano, vou quietar com isso e com aquilo na cabeça. Falei, eu tenho que quietar, porque uma hora dessa acontece o pior. Então, tenho meu filho já tinha Yuri, tem minha mulher, então, meu irmão. E eu falei, o quê? Resolver minha história aqui de boa. Me envolvi nessa igreja bastante, a ponto de começar a tocar nessa igreja lá, no louvor lá da igreja. Me envolvi bastante, trocando muita ideia com a galera, desenvolvendo bastante com Deus e tal, estudando a palavra, estudando a Bíblia. E, mano, muito bom. E me envolvi tanto que comecei a me incomodar com a questão de estar trabalhando à noite. E eu trabalhava todos os dias à noite. E pra mim estar indo no culto, que os cultos são à noite, né? O que eu tinha que fazer? Eu tinha que deixar de trabalhar aí pelo menos num domingo. Aí você vai falar, Léo, mas num domingo já não é dia que não trabalha mesmo? Aqui na Passarela do Álcool, em Porto Seguro, não tem isso, meu irmão. Aqui o pau quebra de domingo a domingo, de segunda a segunda. Então eu trabalhava também no domingo também, velho. Porque na verdade, alguns dias da semana eu tinha momentos que eu ficava sem fazer nada durante o dia. Então a gente pega aquele costume horrível de trabalhar até no domingo. Não é bom, não aconselho. Não tira o dia de lazer, mano. Sábado, domingo é pro seu lazer, beleza? Então o que eu fazia? No domingo também trabalhava. E aí o culto era na terça, quinta e domingo. E aí na terça
eu comecei a sacrificar a terça também. Falava, não, terça não vou. E aí ia pro culto, não era bem nem sacrificar, na verdade, né? E aí na quinta eu falei também, tá, fingir pro culto na quinta. E mano, aquela vontade massa, aquela pegada com Deus top. Ah, meu irmão, eu quero estar com Deus, eu quero estar na pegada aqui. Só que eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. E tava acostumado já com a ganhar uma graninha, né, velho? Falei, não, preciso disso. Então chegou um certo momento em que eu troquei uma ideia. Aquela, na verdade, troquei aquela ideia mesmo, filé, com o Papai do Céu. Falei, Senhor, seguinte, o Senhor tá vendo a minha pegada aí, o Senhor tá vendo o quanto eu tô na pegada na igreja, no louvor, envolvido contigo. E eu não tô deixando de trabalhar alguns dias. Tava deixando de trabalhar 3 dias na semana à noite, justamente para poder ir para a igreja. Falei, poxa, então diminuiu um pouquinho aí minha renda. E aí eu decidi o que, velho? Decidi falar com o Senhor o seguinte, abri a boca e falei, Senhor, se o Senhor, que a gente estava na igreja, né, velho? A gente estava ali envolvido e vivendo o que é pregado ali na igreja. E eu não vou entrar nesse assunto agora, mas hoje na igreja você fala sobre ofertas e fala sobre dízimos e fala sobre essa questão de fidelidade nos seus 10% e fidelidade, enfim. E aí eu não fui diferente. Como eu estava vivendo toda aquela história ali, o que eu fiz? Eu resolvi falar com Deus exatamente isso. Falei, Senhor, se o Senhor conseguir para mim um trabalho, um lugar aonde eu possa trabalhar, nem pedir a mesma coisa com grão de arroz não, podia ser até com outra coisa, mas eu falei assim, um lugar para mim trabalhar que eu ganhe a mesma coisa que eu ganho, que eu tenha a mesma renda, beleza? Que eu tenha a mesma renda, mas que seja durante o dia, eu serei 100% fiel em 10% de toda a renda que eu tiver, tendo eu a renda que eu tenho hoje já, beleza? Falei, então é como se eu ganhasse 100 reais, 10 reais do valor real ali do que eu ganhei tinha que ser, então 10%. Se eu ganhasse 1.000, tinha que ser os 100 e tirando sempre logo, imediatamente. Tipo, ganhei. Eu sabia que seria algo que eu iria trabalhar ganhando diário desse jeito, porque realmente eu não ia trabalhar em nenhuma loja, nenhuma firma, nem nada pra ninguém, porque eu nunca, na verdade, nunca trabalhei pra ninguém. Pra te dizer a verdade, nunca trabalhei em loja com carteira assinada, essas ondas todas pra ninguém. Sempre foi na pegada que eu sou aí. Então eu sabia que seria desse jeito. E agora bora voltar aqui. Então, resumindo, que eu pedi isso a Deus, velho. Falei, Senhor, o Senhor coloca um lugar para mim trabalhar durante o dia que eu ganhe a mesma coisa aí, e eu serei fiel em 10% de tudo que eu ganhar aí. Passaram-se mais ou menos 3 dias, velho. 3 dias, o que aconteceu? Eu passei na frente do memorial ali, só que eu passei aqui pela pista, pela BR, beleza? Passei por aqui de carro. E aí de repente, o que aconteceu? Olhei pra ali e Papai do Céu, eu creio, né, falou, vai pra ali, troca uma ideia ali. Eu já sabia que o memorial ali era do pai de um amigo meu, na verdade. Eu não vi ele muito envolvido lá, não conseguia ver isso, né? Porque acabou que entrando ali pro memorial, a gente não sabe nem o que rola ali dentro. Então,
ele realmente também não tinha muito envolvimento não. Quem organizava aquilo ali era os pais dele, tá ligado? Que mexia, que administrava. Então ele mesmo não tinha muita pegada ali não. E aí o que aconteceu? Eu resolvi falar com ele. Fui lá, troquei ideia com o brother, com esse brother. E ele chegou pra mim e falou: Leozão, a hora que você quiser, meu irmão. Eu falei: e dá legal aí dentro, velho? Falou: gente, tem uns grupos que entram aqui. Então beleza. Então bora ver o que vai dar. O que eu preciso fazer? Não, traga só sua mesa. Ele me apresentou lá dentro tudo. Eu não conhecia lá dentro ainda certinho. Me apresentou mais ou menos ali o trajeto que os turistas fazem. E arrumou a mesa. Eu mesmo arrumei a mesa. Fiquei lá na frente do memorial, numa sombrinha massa que tinha lá. Que lá tinha umas árvores assim que eles faziam, cortavam e fazia tipo uma sombra pro turista passar, né? Botei minha mesa. E a partir daí a coisa começou a andar ali dentro do memorial. O turista entrava, fazia todo o trajeto dele pelo memorial com um guia, que lá dentro é assim, tem um guia que vai contando a história. Chegava na minha mesa, esse é o Léo. Ele faz a arte mais interessante de Porto Seguro, porque a minha arte no grão de arroz, ela era considerada a mais interessante aqui de Porto Seguro mesmo. Negócio de louco mesmo. Então, essa era a fala deles, né, também. Então ele faz arte mais interessante. Em um grão de arroz, ele grava nomes, frases, desenhos, paisagens, nome da família toda, nome do casal, com Porto Seguro Bahia, data, tudo em um grão só. Dá pra fazer essa onda toda. Então, tipo, o nome da família toda em um grão só. Até... Por que eu falava o nome da família toda? Normalmente uma família, ela não... O pai, mãe e filhos... É assim, a pessoa tem 3, 4 filhos, mas o pai e a mãe 6 pessoas. Então eu gravava até 7, 8 nomes em um grão só. Então dava pra mim falar essa frase aí tranquilo. Beleza? Então era o que eu usava de fala. O casal, eu conseguia gravar o nome do casal. Botava a data, botava 2 coraçãozinhos vermelhinho, pintava de vermelhinho e botava Porto Seguro Bahia. Então imagina, você casal chega aqui, bota o nome de vocês dois, bota um coraçãozinho entre os nomes, a data e Porto Seguro Bahia ainda em um grão só, irmão. Meu irmão, não tinha quem aguentava ver essa parada, doido. E aí, resumindo, que eu fiz, montei minha mesinha e fui meu primeiro dia. Quando eu olhei, pá, já vem aquele grupão de 60 cabeças. Como é que acontecia? A principal agência de turismo daqui de Porto Seguro, que era a CVC, chegava lá 9h30, 10 horas da manhã, 9h30. Chegava com um grupo e trazia esse grupão, e esse grupão parava na minha mesa ali também. Além de todo, eu passei a fazer parte do trajeto dentro do memorial, trajeto que a galera anunciava ali. Falava dos lugares, das coisas, não sei o que, e parava em mim e falava a mesma coisa. E aí, velho, o que acontece? Eu vendia por R$8 um chaveirinho ou um cordãozinho na passarela do álcool. Lá dentro, a primeira semana eu vendi por 8. Só que, meu irmão, primeiro dia, logo, pau quebrou, blá, 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 vendi tudo. Falei, caramba, e tive um grande problema também com a questão de troco. Não tinha Pix nessa época, não tinha nada disso. Aí já deu o negócio de troco. Então quer dizer, já ficou complicado para mim poder vender por R$8, justamente por causa do troco, velho. Brincadeira, porque eu precisava de muitas notas de R$2. Apesar que a galera normalmente não comprava um só, nunca comprava um só, era muito raro comprar um. Sempre era ou pro casal, mais o filho, mais levar de presente. Então sempre para uma pessoa vendia um bocado, mas mesmo assim tinha que... Essa questão de troco já ficou chato. Falei, cara, eu acho que eu vou ter que... Primeiro dia, só para vocês entenderem. Primeiro dia vendi
mais ou menos uns 500 e tantos conto, velho. Primeiro dia. Segundo dia por aí também, 500 e pouco, 600. E ficou nessa média na baixa temporada. Baixa temporada, viu? Baixa temporada. Eu vendendo na média de 500 e poucos, 600 e poucos por dia. Todo dia. Imagina aí, todo dia. Algo que me custava aproximadamente 40 e poucos centavos. O vidrinho, tubinho, mais o chaveirinho, 40 e poucos, 50 centavos no máximo. Beleza? E eu vendia, tive que vender por 10. Falei, parti para 10. Então, ganhando praticamente R$9 e pouco em cada peça dessa, mas vendia um bocado, né, velho? Então, vendia 500, 600, 700 reais todos os dias. Todos os dias. Só, creio que não no domingo, porque aí eu parei de ir no domingo, mas às vezes ia também. Então agora eu parei de trabalhar à noite, diminuí muito a frequência de noite, porque também não foi assim. Entrei no memorial e parei de ir à noite direto. Por quê? Porque na passarela do álcool, nas barracas que tem lá, a gente precisa ir lá. Não pode ficar sem montar a barraca, não. Então precisa ir, montar a barraca, tal, marcar uma presença. Então eu tinha que ir pelo menos... eu tinha que ir pelo menos uma vez aí por semana, às vezes 2 vezes por semana, para poder estar mantendo a frequência, mostrar pra galera, pra prefeitura que eu estava montando, porque senão, meu irmão, problema. Então a minha dificuldade agora era organizar essa minha ida para passarela para poder manter a frequência. Mas a grana no memorial rolando bonito. Falei, cara, se na baixa temporada tá assim, imagina na alta. Beleza? E assim seguiu o Léo com seus 10%. Vendia 600, tirava 60 na hora. Vendia 500, tirava 50 na hora. Vendia 700, 70 na hora. E assim foi. Muito bom para mim, muito bom para a igreja, porque eu tava dizimando nessa igreja. E aí a igreja era uma igreja que não era tão grande, e era uma igreja que tinha alguns problemas assim por questão de aluguel, que era um aluguel mais caro, 2.000 e tantos reais que pagava. E aí, graças a Deus, devido a essa minha ajuda aí no dízimo, a igreja fluiu bem, eu fluí bem, e a gente passou mais ou menos um ano nessa pegada aí, 1 ano e meio. Lembrando que é o que eu falei, se na baixa temporada era tudo isso, imagine na alta. Na alta temporada, sabe o que rolava? 1.000 e poucos por dia, 1.500, 1.300, 1.300, 1.500, 1.200, 1.600. Pau quebrava, mano. Pau quebrava. Pra você ter ideia, teve um mês lá de janeiro que eu fiz 50, que eu somei assim mais ou menos, que eu vendi 59 mil reais. Pra você ter ideia. O pau quebrou, top demais. Feliz da vida, com aquela onda toda. E, meu irmão, show de bola. Ih, Leozão, ganhando dinheiro. E na igreja, firme. Tops. Então, parece que o negócio deu certo. O Senhor arrumou um negócio que agora eu não trabalho mais à noite. E aí eu tenho meu trabalho de dia. Um trabalho que gera mais do que eu ganhava. Por que gerava mais? Porque lembra que eu trabalhava, ganhava, vendia por R$8? Agora eu não vendo mais por 8, eu vendo por 10. Então, se eu vendo por 10, vamos fazer a matemática, e eu tiro 10%, se eu vendo por 10 e tiro 10%, eu fico com 9, não é isso? Então, era meus 10% e ainda tinha um lucro de 1 em cima do que eu ganhava antes. Então, a partir daí eu não trabalhava mais com 8, trabalhava com 9, tá ligado? E olha que bênção, top demais. O Pai do Céu abençoou, mostrou o lugar, e tá eu de boa, feliz da vida. Aí veio
a grande provação. Aconteceu algo que nem eu contava, nem ninguém contava. A minha mulher ficou grávida, Andréia, que vocês conhecem. E aí então, eu naquela pegada ali, muito forte, e falava, e ela grávida, e eu, vamos organizar tudo, o pré-natal, e fez o pré-natal, e a gente já tinha organizado, na verdade, o parto também, vamos pagar o parto, fazer particular, né, ganhando dinheiro, tudo mais, vamos sim, vai dar tudo bom. E aí, resumindo, Yuri já tinha nascido, esse aí foi meu segundo filho, na verdade, que iria vir. E aí, nasceu a criança, Ian Nathan. Ian Nathan, o nome do Yuri é Yuri Nathan, nasceu Ian Nathan, que inclusive nasceu no mesmo dia, na mesma data de aniversário do Yuri, dia 20 de setembro. Tanto que os dois fazem aniversário no mesmo dia, 20 de setembro. Ia ter a diferença de 10 anos de idade, mas a data é a mesma. E nasceu Ian Nathan. E o que aconteceu? Eu decidi que eu iria... não sei como entrar nesses assuntos aí. Não sei se eu deixo esse assunto do Ian Nathan para depois e continuo no memorial. Beleza? Vamos lá. O Ian Nathan nasceu com um problema. Talvez vocês não sabem disso. Muita gente não sabe. Mas ele nasceu com um problema no intestino. Não fez o cocô. O problema dele foi não fez o cocô. E esse problema também não foi achado pelos médicos. Depois de tantas procuras, não achou o problema. Não sei o que houve, travou o intestino dele, não fez o cocô. E aí foi uma outra fase que depois eu conto. E eu, no dia que a gente, com 7 dias de nascido, o Ian, eu decidi falar com Deus. Falei, Senhor, o Senhor é comigo. O Senhor tem me mostrado que está comigo. O Senhor é um Deus que cura, é um Deus de milagres e um Deus que pode todas as coisas. E o médico já tinha me dito que seria algo cirúrgico, porque ele não estava há 7 dias sem fazer o cocô. E que não podia, e a barriga já estava grande, estendida, e ele tinha feito um vômito. Nesse vômito nós identificamos fezes no vômito. E aí, meu irmão, essas fezes nesse vômito preocupou. A gente sabia que estava travado. E para voltar a fezes, meu irmão, é porque eu tenho travado bonito. E aí o médico falou, cara, aí seu filho vai ter que... A gente levou para o hospital, falou, seu filho vai ter que ir para Salvador. A gente está em Porto. Vai para Salvador e lá ele vai fazer uma cirurgia, vai abrir para fazer uma colostomia para poder tirar essas fezes aí. E eu, por sua vez, o que eu fiz? Eu falei, não. Olha que da hora ali, mano. Os peixes. Eu falei, não aceito. Olha um cardumezinho ali. E aqui é perigoso eu estar aqui não, né? Eu falei, não, eu não aceito. Eu sou um servo de Jesus, servo de Deus, e o Senhor cura, e eu não aceito essa cirurgia. E eu falei na cara do médico assim. Falei, você diz que vai ter cirurgia, e eu digo que não. Em nome de Jesus. E aí o que aconteceu? Ele foi para Salvador e voltou alguns dias depois. Passou toda aquela tensão toda que eu não vou detalhar aqui, mas ele passou e ele fez uma cirurgia. Abriu e ele fez uma colostomia, que é uma bolsinha onde fica saindo as fezes. Então eu não voltei, ele voltou. Eu podia perfeitamente também ter agradecido a Deus pela vida dele, né? Senhor, pelo menos está vivo. Pelo menos não, tá vivo. A gente usa esses termos assim, mas tá vivo, né? Fez a colostomia e tá vivo. E ele viveu até bem assim, tranquilo, com a colostomia, crescendo, desenvolvendo, sem outro problema de saúde, mas fazendo um cocôzinho por ali, porque tinha que esperar pelo menos um ano para poder fechar de novo e ver o que estava acontecendo. E eu vou ser sincero para os senhores, não aceitei muito bem isso. Falei, não, peraí. Estou na igreja, estou falando de um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que faz milagres, mas o meu filho
voltou aberto. E eu falei em nome de Jesus que não voltaria. E voltou aberto. Isso foi o suficiente para mim desandar todo aqui nesse lugar aqui, ó, onde a gente acabou de chegar de novo. E isso foi o suficiente para mim poder falar, peraí, um Deus que abençoa no financeiro, no dinheiro, me direcionou para isso, mas ele não cura, não faz milagre? Então peraí, então tá errado. Eu expondo o que aconteceu na minha cabeça no momento, né? Falei, tá errado, então eu não quero esse Deus desse jeito. Desse jeito não. Eu quero um Deus que cura. Que aí nesse caso é um Deus que só quer o dinheiro. Ainda falei assim, ainda pensei assim, né? Poxa, que viagem é essa? O dinheiro, só que tá interessado no dinheiro. A gente tem um pensamento muito louco, né, velho? E o pior não é nada. O pior que começou a acontecer em pouco tempo, na verdade. O que aconteceu? Primeiro passo, depois de um mês depois, um mês e pouco. Foi muito tempo não, viu? Um mês e pouco, 2 no máximo. O dono da barraca veio do nada e chegou pra mim e falou, Léo, esse lugar que você tá aí, isso já tinha quase 2 anos que eu tava aí, e o pau quebrando, o dinheiro entrando e muito bem financeiramente, pau quebrando, muito massa. Ganhei dinheiro como nunca. E aí, Léo, esse lugar que você tá aí, a gente vai fazer umas mudanças aqui e a gente vai tentar, a gente vai tirar daqui da frente da nau aqui você e a gente vai botar pra ali. Mas não pude questionar muita coisa, mas porque, né? Porque a gente achou melhor e tal, logística aqui, não sei o que lá. Enfim, pulei de um lugar pro outro, de um lado pro outro, meu irmão. De 600, 500, 700 reais que eu vendia por dia, eu passei a vender 200. Por quê? Porque aí ele também decidiu que o pessoal não iria mais parar para falar do grão de arroz com a galera, porque assim, tava perdendo um pouco de tempo, segundo ele, perdendo um pouco de tempo parando ali. A gente ficava tipo 5 minutos no máximo falando desse grão de arroz. Esse é o Léo, ele faz o grão de arroz, seguem lá, depois vocês voltam pra ver. Era só isso a fala, não era uma fala, um negócio que ficava lá muito tempo também não. Mas do nada ele falou, não vai poder parar mais, porque tá perdendo esse pequeno tempo aí, o grupo às vezes embola aqui e tal, mas nem embolava e enfim. E aí você também não vai ficar nesse lugar. Então parou a fala e eu parei do lugar e caiu de 600, 500 reais para mais ou menos 200 conto. E eu, naquele jeito, meu irmão, entrava, o mesmo 200, era 200 meu todinho e não botava mais nada. Quieta, negócio de dízimo, de nada, mano. Esse negócio de Deus aí com o dízimo. E o meu filho tá lá do mesmo jeito, com a colostomia, vou mexer com isso e tal. Não, meio que na revoltinha, né? Parei até de ir pra igreja, falei não vou também mais pra igreja, parei de ir pra igreja, parei tudo. Falei não. Passou mais ou menos um mês depois, o mesmo lugar que eu tava também, ele não achou legal. Ele falou, vai, esse lugar também não tá tão legal não. Vamos pular pra outro lugar aí. Vai lá pra frente, perto de uma índia, que tinha uma oca, que tinha uma índia, pra padronizar as barraquinhas ali e tal. A gente até faz umas barraquinhas pra você. Aí fez lá uma barraquinha, uma coisa, tipo, parecendo uma oca, não sei o que. Aí eu caí dos meus 200 que eu tava ganhando por dia para 30, 20, 50. Quando eu bombava eu fazia 50. Falei, caraca, meu irmão, o pau quebrou agora tá feio. Aí pulava disso aí. Pulei de cair pra já de 200 já mais para 30, 50. Falei, agora lascou. Tentei arrumar outras ideias, mas não teve condição de aumentar valor de venda nem a pau. Falei, caraca, bicho, que loucura é essa, véio? Passou-se mais alguns dias, que não foi muitos. Eu e a própria Índia lá, nós reclamamos, né? Falei, cara, aqui não tá dando nada. Por que caiu tanto? Eu vou explicar. A passagem dentro do memorial, eles passam dentro de uma oca gigante, certo? O motorhome tá aí, meu bonitão. Eles passam dentro de uma oca. E essa oca, ela faz ela passa por fora desse lugar onde a gente estava, eu e a Índia lá. Entendeu? E aí, resumindo, não sei se eu ligo o ar para me poder ficar
realmente tá quente. Vamos ficar aqui dentro conversando, finalizando essa história. E aí, meu irmão, eles passam pela Oca, vai lá na Anal, e eu ficava do outro lado. Só que na volta eles voltam tirando foto. E quando eles voltam tirando foto, que eles querem tirar foto, eles passam pela própria Oca. E dali eles aí iam embora. Eita, puxa. Isso só vendia pra quem olhasse assim para as barraquinhas de longe e falava, vou ali comprar uns artesanatos. Falei, meu irmão, agora o pau quebrou. E aí, reclamamos com o cara. Falei, brother, aqui não tá dando não, meu irmão. Bota nós pra outro canto aí. Ah, então vou botar vocês lá na portaria. Porque na hora que eles entram, e aí quando eles saem do rolê, eles decidem se quer comprar ou não. Então, tipo assim, vai deixar na mão deles se eles querem comprar ou não. Certo? E aí que o pau quebrou mais feio ainda. Por quê? Vou explicar por quê. Eles chegavam, voltavam, já ficavam um período ali dentro do memorial. Passava pela Oca e na hora de passar na saída, quem é que quer comprar artesanato para levar para praia, velho? 11 horas, que eles saíram mais ou menos, eles saíam mais ou menos esse horário aí. 11h30, 11 e pouca, já doido para ir para praia. Eles tinham passado lá no memorial. Aí é que não parava ninguém para comprar nada. Podia ser arroz, podia ser o que fosse. Eu acho, né? Não sei. A Índia ainda vendia umas coisinhas, mas eu não sei porquê, nem que eu sei porquê, claro. E aí, meu irmão, eu vendia 5, vendia 10, vendia 0, vendia 0, vendia 10, vendia nada. Vendia 0, vendia nada. E aí parei de vender completamente. Falei, caraca, falei, não dá. Aí falei até pro dono, pra galera, falei, ó, a partir de hoje eu não vou vir mais, não consigo, não tem condição nenhuma de estar aqui dentro, não tô vendendo nada. E aí tive que voltar pra Passarela do Álcool, bem insatisfeito, porque eu não tava querendo também mais trabalhar mais lá, porque já tinha 13 anos que eu trabalhava na Passarela, viu? Quando eu saí pra aqui, já tinha 13 que eu tava na Passarela, então eu já estava um pouco não querendo trabalhar mais na Passarela. Falei, caramba, velho. Mas enfim. E aí, meu irmão, resumindo essa história do memorial aí, pra vocês entenderem como é que é o esquema. Por isso que eu falei no começo desse vídeo, aí você entenda se foi religiosidade, eu não sei como que é esse processo de dízimos e de ofertas. Eu sei que hoje eu entendi que você ofertar, dizimar na vida de outras pessoas, de quem está precisando, de quem está realmente precisando da sua ajuda, isso faz com que você cresça. Eu aprendi que essa questão da gente fazer voto não é legal. Eu vou fazer isso, Senhor, se caso o Senhor fizer isso. Não é legal. Senhor, me abençoe e me dá um direcionamento para que eu possa fazer isso de coração, sem colocar como um voto, porque essa questão de voto com Deus eu vi que é coisa séria, entendeu? Eu fiz um voto, na verdade. Falei, todo o dinheiro que eu ganhasse eu botava 10%. O dia que eu parei, quebrei meu voto, as coisas foram acabando até zerar. Aí você vai falar assim, foi Deus que tirou tudo? É palavra, né, cara? É voto, foi uma coisa que eu fiz, então eu não sei. Foi Deus que parou, Deus que me direciona em tudo. Deus não quis que eu estivesse mais ali, e amém. E no meu próprio rolê aí, no canal Arte Solda, nas coisas que veio acontecendo também, não tem voto. Eu não sou obrigado a fazer nada, não tive voto, pelo contrário, eu tenho um direcionamento de Deus, e eu falo com Ele, Senhor, me guia para o jeito que o Senhor quiser, como o Senhor quiser, até o momento que o Senhor quiser. Aqui no canal, estamos aqui. Então, enquanto eu estiver ajudando pessoas, eu estou aqui. E o dia também que eu tiver que pular para outra coisa, que o Senhor me direcione. E foi assim que rolou aí essa questão minha do memorial. E teve mais essa sequência agora de como eu comecei no canal Arte Solda. Isso aí, guerreiros. Guerreiros, é o seguinte, essa foi a minha história lá no memorial. Era para mim ter finalizado lá no motorhome, né? Acabei nem finalizando. Mas a gente tem algumas histórias aí. Todo mundo tem histórias, na verdade, né? Eu tenho várias histórias, e muitas histórias assim, com muita coisa pra gente pensar. O que foi? A história do memorial aí eu contei, foi exatamente do jeito que aconteceu aí.
beleza? Então é o que eu falei no começo desse vídeo. Não sei se foi religiosidade, enfim, você tire, foi a história. E aí vocês tirem a conclusão de vocês, meus amigos. Beleza? Tamo junto!